Fala, estudante! E aí, tudo beleza? Eduardo Miranda aqui. Vamos continuar com a nossa playlist de termologia. Se você chegou aleatoriamente nesse vídeo, vou deixar o link aqui em cima para iniciar a playlist. A ideia é que a gente coloque toda a termologia, depois eu pretendo fazer toda a óptica, toda a ondulatória, para depois toda a parte de dinâmica, toda a parte de física 1 em geral. A ideia é que a gente tenha no nosso canal, tanto de matemática quanto de física, toda a matéria disponível totalmente gratuito para te ajudar a estudar, a te ajudar a se preparar. De repente você está no ensino médio ainda, não tem muito acesso aos professores, que a gente sabe que às vezes os professores têm muita má vontade. A ideia é te ajudar ao máximo possível, beleza? Vamos então, sem mais delongas, para a nossa aulinha. Na última aula, senhores, a gente falou sobre a questão da capacidade térmica, falamos sobre o calor específico e eu citei para vocês da questão do calor. Eu falei para vocês que calor é calor, mas ele age separadamente. Quando ele está agindo de forma a mudar a temperatura, a gente chama ele de calor sensível. Quando ele está agindo de forma a mudar o estado físico, a gente vai chamar ele de calor latente. Mas antes da gente falar de calor latente, que é a mudança de estado físico, vamos lembrar quais são os estados físicos. Isso é bem importante, muita gente desconsidera isso. Então vamos lá. Peguei aqui um desenho que fica mais fácil, porque eu sou péssimo em desenho. No quadro branco eu sou ruim, na mesa digitalizadora aqui que eu estou aprendendo ainda, pior ainda. Então beleza, temos aqui o nosso gelo, temos a nossa água em estado líquido e depois o nosso vapor. Quando a gente está transformando sólido para líquido, a gente vai chamar de fusão, lembram disso? Agora, quando a gente está falando de água para vapor, a gente está falando de vaporização. Professor, por que vaporização e não gasoso? Tem uma diferença entre gás e vapor. Quando a gente chegar na parte de termodinâmica eu vou explicar a diferença para vocês. Então entenda que por enquanto essa questão de vapor é o nome correto, o nome científico ali, beleza? Isso aqui todo mundo sabe. Vou de gelo para líquido, fusão, líquido para gasoso, vapor. Show de bola, isso aqui é fácil, todo mundo sabe. Agora quando a gente está falando de vapor para transformar em líquido, é comum aparecer dois nomes. Ou vai aparecer condensação, que eu confesso que é um pouco mais comum. Nesse desenho ele colocou liquefação como principal, mas mais comum é condensação. Ou liquefação. Essa condensação é bem comum, sabe quando você esquentou comida no micro-ondas lá e você abre o pote, tem um pouquinho de água ali? É o vapor que se condensou. Ou se liquefez, tanto faz. E quando a gente está falando de líquido para sólido, é solidificação. Esse aqui, sem dúvida, é o mais simples de todos, né? É bem intuitivo. Show de bola! E se eu quero fazer direto de sólido para vapor? Aí tem um nome de sublimação. E de vapor para sólido? Sublimação também. Em alguns autores, ele diferencia sublimação de ressublimação, que seria de vapor para sólido, ele colocaria ressublimação. Mas a maior parte dos autores considera sublimação qualquer um dos lados. Um exemplo bem prático disso daqui, vocês lembram daquelas pastilhinhas brancas que geralmente usa para naftalina? Naftalina. É muito comum usar para veneno para barata. Muita gente coloca isso na roupa, muita gente acha, nossa, mas vai manchar minhas roupas, não sei o que. Não, ela transforma direto da pastilha, se transforma em vapor. Beleza? Então lembrar desses estados físicos, você não precisa decorar, não, vai me perguntar se eu transformar disso para disso. Mas você precisa saber o que é, porque muitas vezes na questão ele vai falar, fiz a transformação de sublimação. Aí você, caraca, o que é isso? Não sei, então é importante, beleza? Aí sim, agora a parte de calor. Como eu falei para vocês, o calor ele age de formas separadas. Em algum momento ele vai agir para mudar o estado físico, em outro momento ele vai agir para variar a temperatura. Quando a gente está falando de mudança de estado físico, a gente vai chamar ele de calor latente, que ele tem uma formulinha bem específica, que é o chamado Q mole, que é a massa vezes o L. Esse L é o calor latente de alguma coisa. Como assim, professor? Ele pode ser o calor latente de ebulição, ele pode ser o calor latente de fusão, ele pode ser o calor latente de solidificação, enfim. Ele vai dar um nome que equivale à transformação de estado físico que a gente está falando. Por isso que eu falei que é importante ter isso aqui. Beleza. Aí esse gráfico aqui ajuda muito, cara. Muita gente erra nisso aqui.
Por que os calores agem de forma diferente? Porque olha só, pensa que o gelo está a menos 20 graus Celsius, você acabou de tirar ele ali do congelador, tá trincando, para gelar aquela coca maravilhosa, top, beleza. Aí você começa a aquecer ele. Primeira coisa que vai acontecer, porque a gente sabe que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus, não é? Ou seja, ele vai começar a derreter no 0 grau. Então antes, ele vai, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar o verdinho. Ele vai aumentar a temperatura até chegar a 0 graus. Quando chegar a 0 grau, ele vai começar a se fundir. Só que nesse ponto não tem variação de temperatura. Enquanto ele não se fundir completamente, ele não muda de temperatura. Por isso que ele fica aqui, ó. Tá jogando calor. Esse aqui também, esse gráfico também pode ser por tempo, às vezes a pessoa coloca por tempo. Enquanto não se fundir completamente a substância, não muda a temperatura. Beleza. Ficou tudo derretido. Agora começa a aumentar a temperatura. Show de bola. Chegou a 100 graus Celsius. A gente sabe que 100 graus Celsius a água ela se transforma em vapor. Então começa a transformar em vapor. Enquanto não transformar toda a substância em vapor, ela não muda de temperatura. Depois, tá tudo vapor? Aí volta a aumentar. Então nesse ponto aqui, deixa eu pegar o azul agora. Nesse ponto aqui é aquecimento. Então eu vou chamar de calor sensível. Aqui é mudança de estado físico, então eu vou chamar de calor latente. Mudança de temperatura de novo no C, então é calor sensível. No D, mudança de estado físico apenas, então é calor latente. E no E, mudança de temperatura, então é calor sensível. Isso é bem importante, tá, rapaziada? Muito, muito mesmo. E que tipo de estado físico que eu encontro aqui? Aqui tá mudando temperatura, não tá? Tava em estado sólido, então aqui é totalmente sólido. Aqui eu só vou encontrar no estado sólido. Aqui, enquanto está transformando, eu vou encontrar tanto em sólido, mas também eu vou encontrar alguma coisa já em líquido. Até transformar tudo, vai ter sólido e líquido nisso aqui. Agora, o C, ele está mudando de temperatura, então não tem transformação de estado físico, ele só vai estar no estado líquido. O D, eu vou estar líquido mais vapor. E o E vai estar somente vapor. Esse tipo de gráfico aqui de mudança de fase é bem importante, já caiu no Enem algumas questões, então tipo, você entender isso aqui ajuda muito. Show de bola? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. A unidade de medida aqui do calor mantém a mesma, tá? Vai ser joule ou caloria. Tranquilo. Geralmente, sistema internacional é joule. Então, bem importante saber diferenciar calor sensível de calor latente e as transformações ali. Show de bola? Galera, por essa aula é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma força aqui pro canal, compartilha ele, se inscreve, curte. Se você tem alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, comenta aí embaixo. Assim que eu ver, eu vou tentar responder para vocês. Beleza, galera? Aquele abraço e valeu!